o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a boa mão de Deus esteja sobre você, que Ele te livre do mal, que Ele te ajude em tudo, que Ele te dê vitória em tudo. Que seja uma semana diferente, abençoada. Vamos adorar a Deus. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Pode parecer uma coisa fácil, mas não é. Deixar o Senhor cuidar da sua vida, governar os seus olhos, governar os seus lábios, ser o Senhor do seu coração. Sobre o meu pensar, tudo o que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor, nós te pedimos nesse momento que o Senhor tome a nossa vida nas suas mãos. Seja o Senhor dos nossos pensamentos, seja o Senhor dos nossos olhos, seja o Senhor dos nossos lábios, seja o Senhor do nosso coração. Reina sobre nós, ó Deus. Nós submetemos a nossa vida ao Senhor. Reina em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Que o Senhor fale ao seu coração nessa nossa reflexão sobre a palavra dele. Fique até o final e seja abençoado. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 29, está escrito assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Eu já li essa passagem, meu irmão, minha irmã, diversas vezes, mas especificamente desta vez, quando estava lendo para meditar na mensagem que eu ia compartilhar com vocês, me chamou bastante atenção a postura do intérprete da lei, porque ele faz uma pergunta a Jesus, mas a motivação dele é querer se justificar. Quando nós olhamos todo esse contexto aqui, o intérprete da lei, na verdade, ele fez uma grande contribuição para nós, mesmo sem querer, mesmo com as motivações erradas do coração dele, ele trouxe um ensino, uma instrução muito preciosa para nós, conforme Lucas registrou aqui no capítulo 10. Ele faz ao Senhor duas perguntas maravilhosas. Ele é bom para fazer pergunta,
mas as intenções do coração dele não são boas, a motivação dele não é boa. Na verdade, o intérprete da lei, ele está se posicionando aqui diante de Jesus. Sempre que tomamos posição acerca de um assunto ou situação, na verdade, o que nós estamos a fazer é tomar uma posição com base em nossos valores e nossas crenças. Nós temos valores, nós temos crenças e elas são fortalezas que nos dão estabilidade na vida e aliviam o peso de fazer escolhas e tomar decisões, porque os nossos valores, as nossas crenças, elas já são uma tomada de posição. E neste caso, o intérprete da lei, ele está fazendo isso quando ele apresenta uma pergunta para Jesus, querendo se justificar. Ele está, na verdade, se escondendo, se defendendo atrás da sua fortaleza, que são as crenças e valores. As crenças e valores nos ajudam. Elas se apresentam a nós como uma escolha antecipada. Agora, por causa disso, muitas vezes as nossas crenças, os nossos valores, as nossas fortalezas, elas nos impedem de pensar e de contemplar aspectos dos fatos e das situações que não se enquadram nas nossas crenças e valores. Alguém já falou, já chamou isso determinada vez de prisão de paradigma. Eu estou aprisionado naquela forma de pensar, naquela forma de ser, naquela forma de viver, e de certa maneira esta prisão, esta fortaleza me impede de perceber outras coisas que são importantes. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Quem é o meu próximo? São excelentes perguntas apresentadas para aquela pessoa que melhor poderia respondê-las. As perguntas, infelizmente, trazem uma motivação ruim. A primeira para testar Jesus e a segunda para justificar um posicionamento. Ele estava preso, o intérprete da lei, e isso conduziu ele para as perguntas e as conclusões. Na verdade, é possível que ao apresentar a pergunta ele nem tenha ouvido a resposta, ele já sabia, já estava posicionado. Nós fazemos isso frequentemente, sabia? Nós apresentamos perguntas, mas é para justificar nossas posições. Eu já tenho uma resposta, eu tenho convicção de que ela está certa e eu apresento a pergunta, mas a resposta da pessoa não me interessa. O intérprete da lei foi levado a provar Jesus e a se justificar, em vez de se abrir para tudo aquilo que Jesus podia oferecer. Pensa bem, quando eu me aproximo da palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, seja onde for, em qual livro for, eu preciso me apresentar diante da palavra de Deus aberto para aquilo que a palavra de Deus tem para mim, porque muitas vezes a palavra de Deus pode e vai contradizer profundamente, radicalmente, a maneira que nós pensamos, a maneira que nós vivemos. Isso é uma coisa muito frequente. E quando você é confrontado pela palavra de Deus, pela verdade, por aquilo que está escrito, por aquilo que Deus falou, nós podemos receber aquela instrução e ela transformar a nossa vida, ser instrução para mudar a nossa vida. Ou eu posso simplesmente resistir àquela palavra e até apresentar justificativa para não receber aquela mensagem na minha vida. É comum concluirmos equivocadamente e errar. Nós podemos também perder excelentes oportunidades por causa dessas prisões nas quais nós vivemos, por causa dessas fortalezas nas quais nos escondemos. Pode acontecer também de nós sermos preconceituosos. Eu já tenho uma
posição a respeito de uma determinada situação e eu não quero nem ouvir o que você vai falar comigo a respeito disso. Assim como o intérprete da lei, algumas pessoas, quando são confrontadas, apanhadas em erro, em equívocos, em enganos, elas apresentam justificativas. Quando nós fazemos isso, quando nós justificamos, o que nós estamos fazendo é simplesmente demonstrar a nossa soberba. Nós precisamos saber que o nosso orgulho, a nossa soberba pode nos impedir e frequentemente impede de aprender e crescer. Se o intérprete da lei fez isso, nós também fazemos. Nós fazemos isso com as pessoas e nós fazemos isso com Deus. Nós fazemos isso com o Espírito Santo quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós argumentamos com ele, muitas vezes nós apresentamos justificativas. Eu não sei você, mas frequentemente eu me vejo tentando justificar posições com o Senhor. A Bíblia nos faz saber, e também nós sabemos por nossa experiência, que Deus nos equipou com consciência. A consciência me leva a discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Os teólogos, os filósofos, eles falam sobre a lei moral, também chamada de lei do certo e errado. Uma lei que está dentro de cada um de nós, uma disposição dentro de cada um de nós que nos faz discernir sem que haja nenhuma lei, norma escrita e sem que ninguém nos fale aquilo que é certo, aquilo que é errado. Também Deus, louvado seja o nome dele por isso, com seu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Senhor no Evangelho de João, ele diz: eu vou dar para vocês outro Consolador. Quando ele vier, vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus também fala ao nosso coração. Quando nós, apertados por nossa consciência, convencido pelo Espírito Santo, em vez de mudar a atitude, receber a correção e mudar, nós apresentamos justificativa, nós perdemos grande oportunidade de aprender e de crescer e de receber graça de Deus na nossa vida. Senhor, eu não consigo, eu fiz isso porque Ele me provocou. Ah, meu irmão, minha irmã, nós precisamos parar de apresentar justificativa. As nossas justificativas, elas simplesmente reforçam as muralhas que nos prendem, elas reforçam as fortalezas que nos aprisionam e nos fazem perder a bênção, perder a comunhão, perder a alegria, perder. Eu fui corrigido muitas vezes por Deus e todas as vezes que eu fui corrigido por Deus, sabe o que aconteceu comigo? Eu me alegrei e eu cresci. Eu me alegrei porque Deus corrige aquele a quem Ele ama. E eu cresci porque eu mudei a minha atitude. E eu poderia falar com você de diversas situações nas quais eu estava errado com o meu orgulho, com a minha posição, com a minha vaidade. E o Senhor me corrigiu e eu aprendi muito. Recentemente eu recebi uma correção do Senhor que foi maravilhosa. O Senhor falou comigo assim: deixa de ser soberbo e aceita e acolha a minha generosidade e aproveite da minha generosidade. Olha o que o Senhor disse para mim: deixa de ser soberbo e aceite a minha generosidade. Eu fiquei pensando naquilo e é verdade, muitas vezes o que nos impede de receber a bênção de Deus, de receber a graça de Deus, de receber a generosidade do Senhor na nossa vida é a nossa soberba, o nosso orgulho. Eu não preciso, eu dou conta, não preciso envolver Deus nisso. Não, isso aí entende? Tem pessoas que falam assim, Deus não precisa agir na minha vida, eu mesmo faço isso. Você sabe, isso é tão somente uma posição soberba. Tem coisa que Deus não precisa entrar no meio. Pensa bem. Não, Senhor,
Governa o meu pensar, o meu falar. Seja Senhor da minha mente. Seja Senhor dos meus olhos. Seja Senhor da minha boca. Seja Senhor do meu coração. Seja Senhor da minha vida. Governa tudo. Senhor, seja o Senhor em tudo na minha vida. E eu quero aproveitar plenamente da sua graça, do seu amor, da sua generosidade, da sua sabedoria, que o Senhor me conduza. E se o Senhor me corrigir, eu vou ficar muito feliz. Deus, na verdade, olha a oração que o Senhor ensinou, né? Não nos deixe cair em tentações, livra-nos do mal, livra-nos do erro, do engano, das ciladas, dos enganos do meu coração, dos enganos do maligno, das ciladas dele. Senhor, e se eu errar, me corrige. Se eu desviar do caminho, fala comigo, este é o caminho, anda nele, volta. Eu acho maravilhoso ser corrigido, acho maravilhoso quando Deus vem e destrói as minhas fortalezas, quando Ele destrói, quebra as minhas cadeias, quando Ele abre os meus olhos e me faz perceber que eu estou equivocado, que eu estou agindo de maneira soberba, vaidosa, que eu estou sendo inconveniente. Eu amo quando o Senhor me corrige. E você precisa também pensar a respeito disso. Quando você é apanhado em alguma falta, em algum erro, o que você faz? Eu não peço perdão, eu não vou fazer isso. Não, o erro é dele, eu não estou errado, mas eu agi assim porque ele agiu daquele jeito. Entende? A gente fica justificando, fortalecendo a nossa posição errada e aí sendo impedido de receber de Deus a bênção, a graça, o crescimento e aproveitar do Senhor a generosidade dele. O livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, na verdade ele está citando Provérbios, ele diz assim: porque o Senhor corrige aquele a quem ele ama. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando o Senhor nos corrige, Ele não nos corrige para destruir, Ele nos corrige para salvar, para nos ajudar a crescer, para nos fazer melhores. Quando o pai corrige o filho, ele não quer destruir o filho, ele quer que o filho cresça, que o filho aprenda, que o filho melhore. Então, não despreze a instrução, a correção do Senhor. Para terminar, estava meditando em como Jesus é maravilhoso, meditando na pedagogia de Jesus, né? Você tem ali no final do Evangelho de João, João registrou ali o encontro de Jesus com os discípulos, eles haviam abandonado Jesus, Pedro havia negado Jesus. Em sua soberba, Pedro tinha dito: mesmo que todos te abandonem e te neguem, eu não farei isso jamais. Logo em seguida, Pedro negou Jesus 3 vezes e ficou muito triste, ficou muito quebrado. Quando Jesus morreu, foi sepultado, depois ressuscitou. E eles ficam meio perdidos. E em determinada situação, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 21, Pedro fala assim: eu vou pescar. E 6 discípulos falam assim: nós também vamos. Então 7 discípulos de Jesus vão pescar. Eles já haviam recebido a instrução do Senhor, mas de repente eles sentem aquele desejo de voltar à ocupação antiga. E eles vão pescar. Só que naquele dia eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. E no amanhecer do dia, Jesus aparece para eles e Jesus prepara assim pão e peixe. Tem umas brasas, olha que cena tão maravilhosa, né? Umas brasas, Jesus na praia, os discípulos não pescaram nada e Jesus fala com eles assim: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles dizem assim: não, Senhor, não pegamos nada. E Jesus fala assim: então lance a sua rede do lado direito do barco. E eles lançaram a rede e eles pegaram tanto peixe. E aí João fala assim: é o Senhor. Pedro veste a roupa e pula na água e vai até Jesus. E eles chegam e veem aquela cena, Jesus em pé, pão, peixe. E ele fala assim: pega mais um desses peixes aí, coloca aqui para a gente comer junto.
Jesus tinha todos os motivos para corrigi-los. Pedro talvez estivesse muito constrangido, certamente ele estava muito constrangido com aquela situação, mas Jesus não fala nada. Jesus faz o milagre, que é a pesca maravilhosa, mais uma. Jesus oferece para eles pão e peixe, nenhum deles falam nada porque eles sabem que é Jesus. Quando Jesus termina, quando eles acabam de comer, Jesus pega Pedro e fala com Pedro: vamos andar comigo. E Jesus sai caminhando com Pedro. E talvez Pedro estivesse pensando assim: o que vai acontecer? Talvez Pedro estivesse muito envergonhado pela atitude, muito quebrado pela atitude dele. Talvez Pedro estivesse muito apertado por sua consciência e o Espírito Santo já tivesse dito para ele: você pecou, Pedro. Mas Jesus ali com Pedro, Jesus vai caminhando com ele em silêncio e de repente Jesus vira para Pedro e fala para ele: Pedro, você me ama? Que coisa maravilhosa, né? E Pedro fala: sim, Senhor, eu gosto de você. E Jesus disse para Pedro: olha, esse texto não dá para interpretá-lo todo aqui, eu nem vou fazer isso. Mas Jesus pergunta a Pedro: você me ama? Pedro responde: é, Senhor, eu gosto de você. Talvez Pedro não conseguisse responder Jesus: Senhor, eu te amo, porque na cabeça dele, na lembrança dele, ele tinha acabado de negar Jesus. Então, como ele poderia dizer que ele amava Jesus se ele havia negado Jesus? Mas Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? E Jesus então vai tratar de Pedro, vai corrigir Pedro com amor. E Jesus, quando ele corrige Pedro dessa maneira, com tanto amor, com tanta graça, com tanto cuidado, quando o Senhor corrige Pedro, ele não quer esmagar Pedro, ele não quer destruir Pedro, ele quer reabilitar Pedro, ele quer que Pedro cresça e que ele cuide dos cordeirinhos, alimente meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você é uma pessoa especial. Eu te escolhi por causa da sua força, do seu caráter, do seu coração. É verdade que você não está preparado, mas eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te encorajo, eu te levanto. Pedro, você me ama. É uma coisa tão maravilhosa quando o Senhor faz isso conosco também. Quando o Senhor me corrige, o Senhor diz para o Cícero: Cícero, não seja soberbo, aceite a minha generosidade. Ele não quer me destruir, ele quer que eu aproveite da graça, da bênção dele, ele quer que eu aumente a minha confiança nele e aprofunde no meu relacionamento com ele. O Senhor quer mais intimidade comigo, ele quer que eu confie nele, que eu dê os passos esperado, confiado na generosidade dele, que eu caminho. Então é uma coisa maravilhosa como você se comporta quando você, meu irmão, minha irmã, é apanhado em erro, em equívoco, seja pela palavra de Deus, seja por alguém, seu pastor, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, quando a sua consciência diz: isto está errado. A pior resposta que nós podemos dar é apresentar uma desculpa, uma justificativa. Eu não sabia, eu fiz porque isso é difícil de aceitar, eu não perdoo, né? Recentemente estava conversando com uma pessoa e eu falei com ele assim: até hoje você não perdoou isso? Ele me contou uma história várias vezes e ele me disse: tem coisas que eu não perdoo. Entende, meu irmão? Essa é uma atitude ruim, porque você vai carregar aquele peso com você, você vai carregar aquele incômodo, aquela dor, e você sempre vai ouvir a voz da sua consciência e a voz do Espírito Santo de Deus, enquanto você não aceitar a correção do Senhor. Eu, quando sou corrigido, mudo rapidamente, mudo o mais rápido possível, porque eu quero crescer, porque eu quero que o Senhor use a minha vida.
Meu irmão, minha irmã, não rejeite a disciplina do Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama. Senhor, obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor quer o nosso bem, o Senhor é um Deus cheio de amor. Nós somos filhos do Senhor, nós não vemos de maneira perfeita, não compreendemos de maneira perfeita. Nós muitas vezes, Senhor, estamos aprisionados em cadeias, em paradigmas, em fortalezas. Por isso nós te pedimos, destrói, Deus, as fortalezas, destrói o nosso argumento equivocado, destrói, Deus, no nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que nos afasta do Senhor, toda posição fortificada que nos afasta do Senhor e da sua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, quebrando as cadeias, destruindo as fortalezas, nos libertando. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai, assim como o Senhor corrigiu Pedro amorosamente naquela praia, perguntando ele em primeiro lugar por seu amor, o Senhor também nos corrige com o mesmo amor, com a mesma graça. Isso nos faz, Deus querido, te amar cada vez mais. Seja Senhor dos nossos pensamentos, destrói na nossa mente toda fortaleza, tudo aquilo que é contrário à sua palavra, e nos faz livres para te seguir, para te servir, para te amar. Seja Senhor dos nossos olhos, seja Senhor dos nossos lábios, que os nossos olhos vejam como o Senhor vê, olhos de misericórdia, olhos compassivos, que a nossa boca, ó Deus, haja palavras como na sua, palavras de vida, palavras que edificam, que o nosso coração haja o mesmo sentimento que há no seu, que sejamos compassivos, que saibamos, ó Deus, amar as pessoas e amar ao Senhor, como o Senhor nos instrui na sua palavra. Nos livre, Deus, de apresentar justificativas, e quando nós errarmos, que nós possamos voltar correndo para o Senhor, retornar correndo para o Senhor. Nós te agradecemos por sua bondade, amor e misericórdia. Deus, mais uma vez eu quero te pedir, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Pai, dê uma semana cheia de vitórias, cheia de bênção do Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, para guardar, para conduzir, para livrar do mal, Senhor. Deus, no nome de Jesus, e que seu Espírito Santo esteja conosco o tempo todo, nos ajudando, nos conduzindo, nos convencendo, nos guiando, nos mostrando o caminho que nós devemos andar. Que a bênção do Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre a sua casa, que o Senhor te dê uma semana maravilhosa, que Ele te livre do mal, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.